Êxodo capítulo 21, de 1 a 6. São esses os estatutos que você apresentará aos filhos de Israel. Se você comprar um escravo hebreu, ele trabalhará para você durante 6 anos. Mas no 7º ano será livre de graça. Se chegou solteiro, irá embora sozinho. Se era homem casado, a mulher irá com ele. Se o dono lhe der uma mulher e ela der à luz filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão do dono do escravo, e ele irá embora sozinho. Porém, se o escravo expressamente disser: eu amo o meu dono, a minha mulher e os meus filhos, não quero ser livre, então o dono do escravo o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou à ombreira da porta, e o seu dono furará a orelha dele com um furador, e ele será seu escravo para sempre. Meu Deus, nós declaramos mais uma vez nossa confiança e dependência na ação do Senhor pelo poder do Teu Espírito Santo em comunicar a Tua palavra. Como está escrito, a Tua palavra é como um martelo que esmiuça a penha. E mesmo o coração, ó Deus, talvez mais empedernido, seja tocado pelo poder da Tua palavra nesse lugar hoje. Nós te pedimos mais do que informação. Nós oramos pela capacidade de entendimento, de alinhamento, de correspondência com o Senhor. Oramos pela ação poderosa do Teu Espírito em nós, nos guiando, ó Deus, a esse lugar de rendição, de entrega e de ajuste ao padrão estabelecido pelo Senhor na Tua palavra. E desde já nós te agradecemos, certos daquilo que o Senhor fará. Te damos glória, te damos honra, te damos louvor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, nós temos aqui um texto que é uma porção do Antigo Testamento e era uma lei, uma determinação que Deus, por meio de Moisés, deu à nação de Israel. Nós sabemos que a lei de Moisés tinha prazo de validade, né? Sabemos que o Novo Testamento afirma com clareza que o fim da lei é Cristo. E muitos mandamentos que foram dados a eles, que eram mandamentos literais, não tem mais esse peso de literalidade para nós, por vários motivos. Um deles, Hebreus capítulo 10, verso 1, nos fala que a lei não tem imagem exata das coisas e sim a sombra dos bens vindouros. Então, por exemplo, no Antigo Testamento, todo modelo de adoração era baseado no sacrifício de animais. Quando você lê 1 de Pedro, capítulo 2, versos 4 e 5, a Bíblia vai falar dos sacrifícios espirituais. O livro de Hebreus, né, fala dos sacrifícios de louvor, do fruto de lábios que confessa seu nome. E aquilo que eles praticaram de uma forma era um símbolo da adoração que nós oferecemos hoje. No Antigo Testamento eles tinham a oferta de incenso, que era oferecida diariamente, né, pela manhã e ao final do dia. No Novo Testamento nós lemos de forma específica no livro de Apocalipse que o incenso são as orações dos santos. Ou seja, aquilo que antigamente foi dito por Deus, que seria um estatuto perpétuo, ele não é praticado e aplicado mais da mesma forma. Cristo traz uma reforma e tudo aquilo que era profético e simbólico e teve o seu cumprimento, passa a ser praticado de forma diferente. Então é evidente que esse texto não tem um peso de literalidade para nós, né? Isso é o que nós precisamos esclarecer. Mas Romanos 15:4 diz que tudo quanto foi escrito, para nosso ensino foi escrito. Então Deus queria nos orientar, nós os que hoje vivemos fora do modelo da lei, né, do Antigo Testamento, da lei dos judeus, mas que estamos sob a lei de Cristo. Deus queria nos orientar. Por exemplo, Paulo escreve aos Coríntios, uma igreja de gentios do Novo Testamento, e ele menciona um texto da lei de Moisés, que também não é mais mandamento literal para nós hoje. Não atarás a boca do boi que debulha. E o próprio Paulo pergunta, acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou ele não escreveu isso por causa de nós? E ele vai pegar a figura de que o boi não podia ter a sua boca amarrada, porque ele tem direito de comer enquanto trabalha. E ele vai aplicar o princípio de que o trabalhador é digno do seu salário. Ou seja, ainda que nós não pratiquemos de uma maneira literal aquilo que eles faziam, o princípio, o propósito por trás daquilo perdura e é aplicado, né, de uma maneira diferenciada para nós hoje. Então a própria Bíblia vai nos dando esse padrão de alinhamento e de interpretação que nos permite lidar com um texto desse do Antigo Testamento, né, e dizer, não é porque isso não é literal para nós que é obsoleto ou que não tenha nenhuma utilidade. Além de entendermos a questão da tipologia, das lições práticas que podemos tomar, nós também precisamos entender, né, a questão da escravidão por uma certa lente cultural. Nós temos muitas coisas que foram vividas na realidade da Antiga Aliança e que, a partir da revelação plena, completa do Novo Testamento, já não são. Por exemplo, no Antigo Testamento, Deus
tolerou questões como divórcio e até mesmo poligamia. Quando chega o Novo Testamento, Jesus deixa claro que o modelo original de Deus na criação, apontando para Adão e Eva, é um marido para uma esposa e vice-versa. E ele nos mostra que inclusive o divórcio foi dado como uma exceção temporária. E ele dá um argumento: pela dureza do vosso coração. Na antiga aliança ninguém era transformado. Ninguém vivia com os recursos, como a presença do Espírito Santo habitando continuamente em nós, como temos hoje, e a nova natureza. Então, Deus simplesmente toma algumas dessas questões, dizendo: isso nunca foi meu plano perfeito, mas essas questões eram toleradas, até que houvessem recursos para se viver de uma forma diferente. Dito isso, a Bíblia não sustenta nenhum apoio à escravidão. Ao longo da história, a igreja do Senhor Jesus, ela está envolvida em todas as batalhas que foram travadas nos âmbitos políticos, governamentais, para que a própria escravidão fosse interrompida. Você tem histórias e mais histórias mostrando que a igreja sempre esteve na vanguarda desses movimentos, porque há um entendimento cada vez mais claro dessa questão que na nova aliança nos é apresentada de forma diferente. Aqui no Antigo Testamento, dentre todos os povos que viviam a escravidão como uma realidade, o que você pode perceber é que Deus deu mandamentos para humanizar a relação com o escravo, que era tratado não como gente, e sim como propriedade. Então, é muito importante que a gente entenda que ao pegar algo do Antigo Testamento, nós não estamos apresentando nenhuma intenção de literalidade ou tentando discutir o assunto da escravidão, mas a gente quer entender quais as figuras que nós temos lá que se aplicam na nossa relação com Deus hoje. E aqui o texto está falando de uma relação de escravidão específica, quando um hebreu se tornava escravo de outro hebreu. Um israelita havia sido escravizado por outro, por questões como, por exemplo, uma dívida, várias situações poderiam levar a isso. Deus estabeleceu um padrão: essa pessoa não pode ser escravo para sempre. Ela vai ser escravo por 6 anos, no 7º sai livre. Não importa o preço que foi pago. Então, Deus já trabalha a possibilidade de que essas pessoas não tivessem que passar a vida toda debaixo de escravidão. Fora isso, havia outras possibilidades. Um redentor que se levantasse para comprar a pessoa e tratá-lo de forma diferente. Acontecia a cada 50 anos, o ano do jubileu. Então, para quem não era um hebreu escravizado por outro hebreu e não sairia no 7º ano, Deus, por 2 vezes a cada século, ele zerava o jogo, zerava o game. Todo mundo começa de novo. Toda dívida é perdoada, todo escravo sai livre, toda a propriedade volta ao seu dono original, porque Deus é um Deus que sempre misericordiosamente oferece a oportunidade de novos começos. Quantos são gratos a Deus por isso? Mas mesmo entendendo e fazendo a distinção dessas coisas, Deus estabeleceu leis envolvendo a questão dos escravos. E nessa, em específico, Deus dava tanto a oportunidade de que depois de 6 anos como escravo, no 7º ele saísse livre, como dava a oportunidade de, se ele não quiser sair livre, permanecer escravo. E se ele tomasse essa decisão e fizesse essa escolha, aí não haveria mais um período de tempo. Era uma decisão para sempre. Então, o texto diz exatamente isso: ele será seu escravo para sempre. Mas havia uma maneira de formalizar isso publicamente. Então, tanto o senhor, o dono, como o escravo iam diante dos juízes. Ele externava o seu desejo de não ser livre e permanecer escravo. Então, eles iam pegar um furador, uma sovela, colocar no umbral da porta, furar a sua orelha. E a partir daquele momento, ele seria conhecido como servo da orelha furada, ou o que todo mundo visualizando sabia, ele era um escravo por amor, alguém que tinha direito à liberdade e preferiu ser escravo. Agora, a primeira reação nossa é pensar: o que uma pessoa que tem a oportunidade de ser livre, o que a leva a escolher permanecer escravo? Nós estamos falando de uma época onde as pessoas sequer tinham a natureza transformada. Ninguém escolhia isso simplesmente por comodidade ou por mera passividade. O que eu e você precisamos entender é que dentro do padrão dos homens de Deus que nós conhecemos na Bíblia, havia uma relação muito distinta com os escravos. Você pega um exemplo de Abraão, que antes de ter filhos está dizendo para Deus: quem vai ser o herdeiro de tudo que eu tenho é o meu servo, o meu escravo Eliezer. Você percebe a relação honrosa que Abraão tem com esse camarada, como um amigo, até uma certa relação paternal. No momento em que Abraão manda o seu escravo buscar uma esposa para Isaac,
ele o chama e faz com que ele faça um juramento. Ele podia só dizer, eu sou o seu dono, você é meu escravo, quem manda sou eu, você faz o que eu mandei, ponto final. A relação não era essa. E dizer, isso é importante para mim, eu sei que você entende, eu espero que você reproduza isso, e eu quero que você assuma esse compromisso. Então, quando você olha essa dinâmica de como alguns desses escravos eram tratados, você percebe que alguns deles pensavam, liberdade nesse momento, desse lugar maravilhoso que eu estou, é loucura. Porque a verdadeira prisão está lá fora, onde eu não vou ser amado, honrado, abençoado, suprido, tratado dessa forma. Então, a pessoa podia estar num ambiente de tamanho acolhimento que ela dizia, eu não ouso deixar esse lugar. Por que é que Deus estabelece esse tipo de lei? Não era apenas para proteger, entre aspas aqui, o direito do escravo continuar sendo escravo. Ele está sinalizando ao longo dos séculos uma mensagem. E essa mensagem se estende a mim e a você hoje. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Gálatas, ele fala de uma intervenção de Deus na minha e na sua vida. Gálatas capítulo 4, verso 7 diz, assim você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Se você pegar essa afirmação de Paulo isolada, a gente pode simplesmente entender que não existe nenhuma dimensão na relação com Deus que remeta à escravidão. Mas isso não é verdade. Quando você olha a declaração de Paulo, ela está relacionada, àquilo que ele fala no verso 5, que Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, isso está no verso 4, verso 5, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Escrevendo aos Romanos, ele diz, vocês não receberam o espírito de escravidão, mas sim o espírito de adoção. Basicamente o que Paulo está falando, quando ele diz que Jesus veio nos resgatar, é da redenção. Efésios 1,7 diz, nele nós temos a redenção pelo seu sangue. Agora, qual a definição bíblica de redenção? Porque Paulo usa a frase redenção para ilustrar o que Jesus veio fazer. Redenção na lei de Moisés era uma transação comercial, era um ato de compra, era o resgate de uma propriedade. E quando você pega a essência da definição do que Jesus fez por nós, foi exatamente isso. 1 Coríntios 6,20 diz que nós somos comprados por preço. Apocalipse 5,9 diz, se cantava um cântico novo, dizendo, digno ao Cordeiro de abrir o livro com seus selos, porque foste morto e com seu sangue compraste para Deus homens de toda raça, tribo, língua, povo e nação. Nós somos comprados. E quando você entende a essência do que é o ato de compra, isso faz de Deus o dono, o proprietário. Logo isso faz de mim e de você o quê? A propriedade. 1 de Pedro capítulo 2 verso 9, vocês são propriedade exclusiva de Deus. Quando você olha o ato de compra, o ato de redenção, tem muito crente dizendo, eu era escravo, não sou mais. Eu digo errado, você não é mais escravo de quem você era, porque Colossenses 1 diz que Deus nos arrancou do império das trevas. Nós não estamos mais debaixo da escravidão ou tirania de Satanás, mas Ele fez isso por meio de um ato de compra, e ao nos comprar, Ele se tornou o nosso dono. A diferença é que legalmente Ele é dono, mas Ele decidiu nos tratar como família. Ele decidiu nos adotar. Ele decidiu usar de amor conosco e não a dinâmica de relação dono-escravo que o mundo conhece. No entanto, legalmente não significa que Ele não seja dono. O apóstolo Paulo, quando está naquele navio que vai naufragar na ilha de Malta, e ele vai comentar com o restante dos tripulantes a visão que ele tem de um anjo de Deus que lhe apareceu para dar notícia, olha, a carga vocês já perderam, o navio vai se perder, mas o anjo notifica que nenhuma das vidas iriam se perder, ninguém se afogaria naquele naufrágio. Na hora de contar, o apóstolo Paulo faz uma das auto-introduções de si mais belas que você pode achar na Bíblia. Ele vai falar da experiência e diz assim, o Deus de quem eu sou, ele diz, o anjo de Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo esteve comigo. Olha a maneira como ele se apresenta. Ele fala do Deus de quem eu sou, pertenço, e a quem eu sirvo. A palavra servo, que aparece frequentemente no Novo Testamento, doulos, é a palavra escravo. Ela tem exatamente esse significado, escravo, servo, homem de condição servil. E quem era o doulos, o escravo, se referia ao seu dono, o seu senhor, como Kyrios, a palavra que mencionamos no domingo passado, quando eu falei do senhorio de Cristo. Eu e você precisamos entender que reconhecer Jesus Senhor é reconhecer que Ele é o dono, que Ele é o possuidor. Logo isso implica no quê? Reconhecer que nós somos escravos.
O mesmo Paulo que escreveu Gálatas 4:7, dizendo você não é escravo, ele escreveu 1 Coríntios 7:22. Pois quem foi chamado no Senhor sendo escravo, é liberto que pertence ao Senhor. Do mesmo modo, quem foi chamado sendo livre, é escravo de Cristo. Você pode repetir isso comigo? Diga: escravo de Cristo. Então, o que Paulo está dizendo é que quem se converteu sendo um escravo literal, que tinha um amo, um senhor, né, literal sobre sua vida, e de você é liberto de Cristo. Você pode estar numa escravidão natural, mas você vive num patamar de liberdade espiritual. Mas Paulo diz: mas vocês converteram e são livres, nunca foram escravos no natural, sabe de uma coisa? Você é escravo de Cristo. Ou seja, a forma como Cristo nos trata é de liberdade quando comparada à escravidão natural. Mas mesmo que você não tenha nenhum nível de escravidão natural, a Bíblia é clara em dizer: você é escravo de Cristo. A diferença é que Ele vai usar comigo e com você de tamanho amor, honra e dedicação, que não existe escolha mais lógica e inteligente do que dizer: eu quero ser um escravo por amor, um servo da orelha furada. Ele poderia nos dominar e subjugar. Na antiguidade, os escravos eram feitos dessa forma, à força, né? Você não vai encontrar ao longo da história pessoas dizendo: olha, acordei hoje com vontade de ser escravo, alguém quer me subjugar. Isso sempre foi, né, por meio da força, ou da conquista, ou de batalhas vencidas numa guerra, ou por questões relacionadas, né, a dívidas que não podiam ser pagas, mas sempre era estabelecido com força. O que eu e você precisamos entender é que Deus não age assim conosco. Ele nos deu o direito de escolha, e Ele espera que a gente escolha nos colocar nesse lugar, que é o escravo por amor, não dominado, não oprimido, não conquistado, mas alguém que escolheu estar nesse lugar. E há paralelos desse texto que se aplicam às verdades que o Novo Testamento fala da minha e da sua caminhada com o Senhor. Eu quero começar destacando em primeiro lugar, né, o ato que o escravo por amor praticava, que era renunciar à própria liberdade. A partir do 6º ano como servo, quando chegava o 7º, ele agora então teria direito à liberdade, mas ele renunciava à própria liberdade. Era um ato voluntário, não era dominado. E quando você olha para o Novo Testamento, a nossa relação com Jesus, ela é fundamentada exatamente nesses termos. Eu vou repetir alguns textos da semana passada, quando falamos sobre o senhorio de Cristo. Em Romanos 10, 9 e 10, a Bíblia diz: se com a boca você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Essa confissão da boca, verbalizando a fé do coração, nos leva à salvação. Então, se confessamos Jesus e Ele nos conduz à salvação, é justo reconhecer que Ele é Salvador. Mas o objeto da confissão não é Salvador. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, Quírios, o amo, o dono, o possuidor, aquele que era dono de um escravo. Então nós precisamos entender que não há salvação sem o reconhecimento do senhorio de Cristo. E o que é o reconhecimento do senhorio? Se a salvação nos é oferecida por meio da redenção, que é o ato de compra, eu preciso entender que Ele não apenas está perdoando a minha dívida, mas eu preciso entender que a partir desse momento Ele é o meu dono. E se eu não reconheço o Senhor, isso é reconhecer a legalidade do ato de compra, porque é que simplesmente eu vou conseguir reconhecer uma parte do ato de compra, dizendo: se me beneficia, me dando perdão das minhas dívidas espirituais, se eu não estou abraçando o pacote inteiro. A verdade é que nós temos mutilado o Evangelho de Jesus. Temos feito as pessoas acreditar que elas podem chegar, pegar o que quer, mudar o que não quer. E deixa eu te dizer uma coisa: ou Jesus é o seu dono, o seu Senhor, que governa a sua vida, e você não tem vontade própria, ou você está fora do combo da salvação. Não se trata de merecimento, se trata de adequação. Render-se ao senhorio dele não tem absolutamente nada a ver com merecer a salvação, mas adequar-se a essa graça bendita que nos ofereceu a salvação, que eu e você jamais teríamos acesso ou direito a ela. Um dia eu estava falando de Jesus para um senhor, e ele me fez uma pergunta. Ele falou: é verdade que lá na sua igreja vocês pregam que tudo que a pessoa tem e que ela ganha, 10% tem que ser de Deus, da igreja? Eu falei: não, não é verdade. Ele falou: pastor, não minta. Eu falei: cara, não posso mentir, eu sou pastor. Ele falou: mas sei de fonte segura, de gente lá de dentro da sua igreja, que vocês pregam que 10% do que a gente ganha vai ser de Deus. Eu falei: olha, se você está falando que ouviu dos nossos, eu não vou dizer que é mentira, mas é um mal entendido. Ele falou: certeza que não tem isso? Eu falei: cara, absoluto. A hora que ele fez a cara de alívio, eu entrei com os 2 pés no peito dele. Falei: 100% de tudo que você é, do que você tem, do que você ganha, do que vai ganhar, vai ser de Deus.
Porque o que nós pregamos é um evangelho onde Jesus nos comprou. O que nós somos, tudo que nós temos, ele passa a ser o dono. Ele não compra 10% das ações. Não existe esse negócio dele ser dono de 10%. 10% é a parte que retornamos por gratidão, que preserva a consciência de que ele é o dono, de que ele é o redentor, mas ele é dono de tudo. Então deixa eu te dizer algo. Quanto custa o reino de Deus? O reino de Deus custa tudo que você tem. Como assim, pastor? Jesus disse isso. Mateus capítulo 13, verso 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Você pode repetir isso comigo? Diga, vende tudo que tem. O detalhe é o transbordante de alegria. Mas eu e você precisamos entender isso. Jesus está falando do reino de Deus, é o tesouro no campo. A pessoa abre mão de tudo que tem para poder adquirir aquilo. E ele não falou uma vez só. Versos seguintes, os dois próximos, 45 e 46, uma outra parábola falando a mesma coisa. O reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele foi. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo que tinha e comprou a pérola. Quanto custa o reino de Deus? Tudo que você tem. Nas duas ilustrações, Jesus deixa claro, tem que abrir mão de tudo o que tem. Várias vezes o Senhor Jesus fez declarações a respeito daqueles que queriam ser seus discípulos. Ele inclusive dizia que nós temos que sentar e calcular o custo. Jesus fala sobre isso. Ele diz, quem vai construir uma torre não senta primeiro calcular quanto custa. E aí ele vai apresentar uma outra ilustração. Se um rei vai sair em guerra contra outro rei, tem que sentar primeiro e calcular o custo da guerra. Senão é melhor pedir paz. O que Jesus está dizendo é que ninguém se lança nenhum empreendimento sem primeiro calcular quanto custa. E o que ele estava dizendo é, quer ser meu discípulo? Bota na ponta do lápis quanto custa. Os dois versículos anteriores, as duas parábolas, 26 e 27 de Lucas, ele diz, se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Ele não disse vai ser um discípulo meia boca, de segunda categoria. Ele diz, ou é desse jeito, ou você não é discípulo. Não existe absolutamente forma alguma de você entender o evangelho, ou quer ser um discípulo de Jesus, sem o reconhecimento do senhorio dele. Pastor, o senhor está dizendo então que eu tenho que comprar minha entrada no reino de Deus? Não, você não compra nada, você que foi comprado. O que você precisa é reconhecer a legitimidade do ato de compra de Jesus. E reconhecer que isso fez com que você deixasse de estar debaixo de um dono, um possuidor antigo, que por causa do pecado nos dominava, e agora você foi resgatado. E você reconhece a legitimidade do ato de compra dele. E diz, se você comprou, pagou o preço, eu me curvo ao teu senhorio. Eu reconheço que você é meu dono. E no momento em que você reconhece o pacote inteiro da redenção, que inclui ele ser o dono, você reconhecê-lo como possuidor e senhor, e você como escravo, você entra. Mas Deus espera que você entre, não porque ele obrigue você a fazer isso. Esse escravo era escravo por amor, e Deus não espera que a gente entre nesse lugar por nenhum outro motivo que não seja amor por ele. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. John Blanchard disse, morrer para o nosso conforto, nossas ambições e nossos planos faz parte da própria essência do cristianismo. Ultimamente, a gente vê cada vez mais sendo anunciado um evangelho transgênico que vem sofrendo mutação. O evangelho está cada vez mais antropocêntrico. Parece que nós somos os senhores e Deus virou nosso servo. E Ele que tem que fazer tudo que a gente quer. E nós precisamos entender que a dinâmica e a perspectiva bíblica é completamente diferente. Em Tiago, no capítulo 4, dos versos 13 a 15, nós temos uma instrução clara. Vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, negociaremos, ganharemos dinheiro, deveriam primeiro dizer, se o Senhor quiser e se vivemos, faremos isso ou aquilo. Basicamente o que ele está dizendo é, você não é dono da sua vida. Não é você que controla tudo aquilo que você vai fazer. Então nós precisamos entender, às vezes as pessoas acham que só quem tem um chamado para o ministério é que tem que ouvir de Deus onde ele vai estar, o que fazer. E de repente a gente acredita que o resto de nós não precisa disso. Meu filho me contou uma certa ocasião que ele estava ouvindo um pregador lá na América, e ele dizia, se um advogado recebe uma proposta para mudar de emprego, o que envolve uma mudança de cidade, mas ele vai ter uma promoção, ele pode ser um dos sócios do escritório de advocacia, e vai ganhar 10 vezes mais. Você acha que devia aceitar? A igreja inteira deu amém.
Ele foi fazendo a mesma pergunta com outras profissões. Mas por fim ele perguntou, e se o pastor receber uma proposta melhor para outra igreja, ele pode aceitar? Aí aquele silêncio. Tipo assim, não, aí você tem que orar. E dizer, só o pastor que tem um líder sobre si, que o governa. Meu querido, eu e você precisamos entender que Deus tem planos e propósitos personalizados. E Ele é o Senhor, Ele é o dono. É estupidez tentar governar a nossa própria vida e esperar ter o melhor de Deus enquanto nós mesmos escolhemos os nossos próprios caminhos. Em vez da gente perguntar o que Deus tem, pedir que a vontade dele prevaleça, se render para viver o melhor do plano de Deus, a gente sai fazendo escolhas rebeldes porque não estamos consultando e depois ainda ficamos aborrecidos que ele não está abençoando a nossa decisão contrária dele. Nós precisamos entender que o senhorio nos leva à obediência plena à palavra, mas também a entender, a entrar nesse lugar de percepção de que Deus tem planos pessoais. Isso precisa ser discernido por meio da liderança do Espírito Santo na vida de cada um de nós. Quem está entendendo? A gente não tem o hábito de orar por muitas decisões que tomamos. Eu lembro quando meu filho Israel estava na época de terminar ali o ensino fundamental, iria para o 2º ano, e ele queria muito fazer um curso, técnico, que era oferecido por uma faculdade, uma das instituições do governo, e aquele curso era tão disputado que tinha uma espécie de vestibular para fazer. E o Israel queria tanto aquilo, e nós decidimos apoiá-lo, e fizemos um sacrifício em família, até para ele fazer um curso preparatório para aquilo. Durante meses, a gente estava naquela empolgação, naquela torcida, pedindo que Deus abençoasse, que ele passasse. Quando o resultado saiu, ele passou, nós fizemos uma festa lá em casa. Uma festa assim como poucas vezes tivemos. Foi uma celebração daquelas, como diria o mineiro do interior, de com força. Daqui a pouco eu deixei a festa, o ambiente da sala, que era todo mundo, fui para o quarto. E quis ficar sós com Deus. E disse, Senhor, estou vindo aqui para te agradecer. Isso era tão importante para a gente. Nós te pedimos isso. O Senhor nos deu, muito obrigado. O Espírito Santo disse, eu não tenho nada a ver com isso. Ele falou para mim, você nunca perguntou qual era o meu plano para o seu filho. Eu gelei, pensei, vai dar ruim. Na perspectiva humana, na divina é sempre o melhor. O Senhor falou comigo e disse, você é o guardião profético, do destino profético do seu filho. E eu estou te avisando, se ele entrar nesse curso, ele vai se perder em relação ao meu propósito. Você deveria ter me ouvido antes de empolgá-lo e antes de estar fazendo essa festa. Mas agora você é o responsável por pará-lo. Pensa num cara que voltou murcho para a sala. Depois de toda a comemoração, o filho olhou e falou, pai, o senhor sumiu, foi para o banheiro? Falei, não. Ele viu minha cara, ele falou, o que aconteceu? Falei, fui no quarto orar. Agradecer sozinho a Deus. E Deus falou algo que talvez você não vai ficar feliz de ouvir agora. Eu falei, eu quero lembrar você, quando seu pai te ama e quer o melhor para você. Mas mais do que seu pai, Deus te ama e tem o melhor para você. Você tem dúvida disso? Ele falou, não. Eu falei, pois é, o que Deus lhe falou foi isso, isso, isso. Eu falei, por mais que isso te doa, você vai precisar confiar não só em mim, vai ter que confiar em Deus. Não tem chance de eu deixar você fazer essa matrícula. Eu lembro até hoje dos olhos dele enchendo de lágrimas, escorrendo. Ele falou, pai, eu não tenho um pingo de dúvida, nem em Deus, nem do homem de Deus que você é. Ele falou, tá doendo pra caramba. Porque eu também queria ter sabido isso antes de me empolgar. Mas a verdade é que nenhum de nós, nem eu, nunca perguntei para Deus. Eu presumi que eu podia escolher o que quisesse. E eu lembro até hoje dele olhando para mim e dizendo, eu escolho obedecer. Sabe, aquilo que pode parecer escravidão, sujeição, quando falamos a respeito de Deus, é o maior lugar de liberdade. Porque o que Deus tem para mim e para você é sempre melhor do que qualquer escolha que a gente possa fazer. Pessoas que avaliam sem a direção de Deus fazem escolhas erradas. Na hora de Abraão e Ló separar, Ló dá uma olhada para as campinas bem regadas de Sodoma e Gomorra e diz, quero essa melhor parte. Abraão diz, fica, eu fico com a sobra. Onde eu estiver, Deus me abençoa. O que Ló não tinha na hora de fazer a escolha era a informação privilegiada de que Sodoma e Gomorra seriam destruídos. Há escolhas que podem parecer melhores agora, mas eu e você não sabemos de desdobramentos. Mas alguém que conhece o amanhã, alguém que conhece o futuro, alguém que conhece todos os desdobramentos possíveis da nossa vida, e Ele é o melhor guia. Nós podemos confiar nele. Quem está entendendo? Precisamos entender o que é isso. O apóstolo Paulo diz em Atos 20, 24, porém nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus.
Paulo está dizendo, nesse momento, obedecê-lo, fazer o que ele quer, cumprir a missão que ele me confiou, é mais importante que a minha própria vida. A pergunta é, será que é essa a percepção de senhorio que nós temos? Ainda que com o senso de que estamos escolhendo um lugar, que não é um lugar, não é uma prisão, é um lugar de uma liberdade ainda maior do que não ser escravo dele. Em Filipenses 3, 7, 8, Paulo diz, o que para mim era lucro, hoje eu considero perda. E diz, eu considero todas as coisas como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Paulo está dizendo que eu descobri nele é tão importante, que qualquer coisa que parecesse importante, comparado com ele, desvalorizou, perdeu o seu valor. Paulo está dizendo, há um lugar nessa entrega, que é um lucro muito maior do que qualquer outra coisa que você possa considerar lucro. Perto disso, aquilo que antes você achava que é lucro, é perda, não vale a pena. O primeiro desafio, renunciar à própria liberdade. Segundo, entender algo quando falamos do senhorio de Deus. Mais do que adoração, Deus espera de mim e de você obediência. Você pode repetir isso comigo? Diga, mais que adoração, obediência. Matthew Henry, um grande comentarista bíblico, ele dizia, a maior prova de nosso amor a Cristo é a obediência às leis de Cristo. O amor é a raiz, a obediência é o fruto. Isso são comentários em cima de declarações bíblicas. Lucas 6, 46, que citamos aqui domingo passado, Jesus diz, por que é que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? O que Deus mais espera de mim e de você é obediência, até mesmo mais do que adoração. Olha o que diz o Evangelho de Marcos, capítulo 7, dos versículos 6 a 9. Palavras de Jesus. Jesus respondeu, bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas, como está escrito, esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas são preceitos humanos. Rejeitando o mandamento de Deus, vocês guardam a tradição humana. Disse-lhes ainda, vocês sempre encontram uma maneira de rejeitar o mandamento de Deus para guardarem a própria tradição. Jesus está dizendo, foi a respeito de vocês que Isaías profetizou. Gente, Isaías tinha profetizado mais de 700 anos antes. Jesus não está dizendo que ele falou só para aquela geração. Ele está dizendo, foi para a gente que se comporta como vocês estão se comportando. Não importa se nos dias de Isaías, se 700 anos depois, ou se hoje, 2.700 anos depois. Ele diz que há pessoas que estão honrando a Deus com os lábios, mas o coração está longe. Ou seja, tem o formato e a aparência de adoração, mas um coração distante. E diz, em vão me adoram. Existe uma adoração que é inútil. Ela é vã, porque ela é anulada pela nossa própria conduta. Como? O texto nos mostra que 2 vezes Jesus enfatiza, rejeitando o mandamento de Deus, vocês guardam a tradição humana. Se não tem obediência, você acha que a sua adoração vai ser recebida? Antes da adoração, Deus espera de mim e de você obediência. Em Jeremias, no capítulo 7, Deus usa o profeta, eu vou ler dos versos 21 a 26. O profeta Jeremias está falando com a geração que conheceu o apogeu, o clímax, o auge da apostasia. Nenhuma geração, desde do início da história do povo de Israel, se desviou tanto de Deus como essa. E para essa geração, o que Deus diz? Jeremias 7, de 21 a 26. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, juntem os seus holocaustos aos outros sacrifícios e comam a carne vocês mesmos. Em outras palavras, Deus está dizendo, eu não vou receber isso. Então, para você não perder o que você fez, coma pelo menos churrasco. Aí o Senhor diz o seguinte, no dia em que tirei os pais de vocês da terra do Egito, não falei, nem lhes ordenei nada a respeito de holocaustos ou sacrifícios. O que Deus está dizendo não é que Ele nunca ordenou, Ele está dizendo, no dia que eu tirei, não foi. Quando o povo sai do Egito e chega no Monte Sinai, Êxodo 19, o que é que Deus diz? Jeremias vai citar. Mas o que lhes ordenei foi isso, deem ouvidos à minha voz, e eu serei o seu Deus, vocês serão o meu povo. Andem todo o caminho que eu lhes ordeno, para que tudo lhes vá bem. Mas eles não quiseram ouvir, nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos, na dureza do seu coração maligno, andaram para trás e não para frente. Desde o dia em que os pais de vocês saíram da terra do Egito até hoje, muitas e muitas vezes, todos os dias, eu lhes enviei todos os meus servos, os profetas, mas vocês não quiseram me ouvir, nem atenderam, foram teimosos e fizeram pior do que os seus pais. Deus está dizendo, o que eu queria de vocês não era sacrifício, não era adoração, o que eu queria é obediência. A primeira e única coisa que eu pedi quando tirei de vocês, que vocês me dessem ouvidos, que vocês me obedecessem. E quando nós olhamos para isso, nós percebemos que na verdade isso define o quê? A natureza da sujeição ao senhorio de Deus.
No primeiro livro de Samuel, no capítulo 15, nós temos um momento em que o profeta Samuel confronta o rei Saul pela sua desobediência. Ele, além de desobedecer a Deus, numa determinada batalha, Deus diz: todo despojo de guerra está, consagrado à destruição. É uma palavra que no hebraico é sherem, consagrado à destruição. Ou seja, ninguém tinha direito a despojo nenhum. Era para destruir tudo. Mas a Bíblia diz que Saul poupou o melhor do gado. E quando Samuel chega e diz: que esse é o balido do gado que eu estou ouvindo? Aí ele vem com a desculpa dizendo: não, eu peguei o melhor do despojo para oferecer ao Senhor em sacrifício lá em Gilgal. O que é que o profeta Samuel responde? 1 Samuel 15, 22 e 23. Porém Samuel disse: será que o Senhor tem mais prazer em holocausto e sacrifício do que obedecer a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e o culto de ídolos ao lar. Por você ter rejeitado a palavra do Senhor, também Ele te rejeitou como rei. E aqui nós temos um momento em que o reino é tomado de Saul. A declaração de Deus é clara: porventura tem Ele mais prazer em holocausto e sacrifício do que no obedecer a sua palavra. Antes, e você lembre que os holocaustos e sacrifícios oferecidos no modelo da antiga aliança era a adoração deles. O que de novo Deus está dizendo: mais do que adoração, eu espero sacrifício. Salmo 40, que é atribuído a Davi, é considerado uma profecia messiânica que aponta para Jesus. É citado no livro de Hebreus e aplicado em relação a Cristo. Mas os versos 6 a 8 diz assim: sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então disse eu: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. A tua lei está dentro do meu coração. Deixa eu fazer uma pausa. Sacrifício e ofertas não quiseste, mas abriste os meus ouvidos. A palavra no hebraico traduzida ouvido é a mesma palavra para orelha. Mas o que chama a minha atenção é a palavra que foi traduzida abriste. Porque você abriste os meus ouvidos, parece que Deus está dando uma percepção de escutá-lo. A NVI traz uma nota de rodapé nesse versículo, dando uma outra sugestão de tradução: furaste as minhas orelhas. Eu fui, por curiosidade, consultar os léxicos e ver qual a palavra que foi traduzida como abriu o ouvido. A palavra abrir, ela é literalmente cavar. Ela é usada para falar de covas, de sepulturas, de valas. Ao longo de todo o texto bíblico, essa é a aplicação. A única vez que ela aparece ligada ao corpo humano é quando o Salmo 22, um salmo messiânico, falando de Cristo na cruz, o texto diz que as suas mãos e os seus pés foram traspassados. É a mesma palavra usada: cavar, abrir um buraco, furar. Quando você olha a declaração do salmista, ele não está falando de abrir a audição. Ele está dizendo: o Senhor furou a minha orelha. O Senhor aceitou a minha entrega e decisão de ser um escravo por amor. Porque toda a conversa é mais do que sacrifício. Ele diz: agrada-me fazer tua vontade, tua lei está dentro do meu coração. O que o Senhor terá em mim é o que todo servo oferece ao seu Senhor: obediência, rendição plena e completa. E quando olhamos para Cristo, Ele é um modelo de obediência. A Bíblia diz que Ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Quando olhamos para esse texto, precisamos entender: se estamos falando do senhorio de Cristo, não apenas há uma renúncia voluntária à nossa própria liberdade, mas precisa haver disposição para obedecer. Francis Schaeffer disse: o amor da criatura para com o Criador requer necessariamente obediência. Caso contrário, não tem qualquer sentido. Terceiro e último lugar para terminarmos: qual é a chave? Nós lemos no início que a declaração do servo da orelha furada, o escravo por amor, era essa: eu amo meu dono, minha mulher, meus filhos, não quero ser livre. Mas Deuteronômio capítulo 15, nos versos 16 e 17, fala a mesma coisa. A palavra Deuteronômio, o quinto livro de Moisés, quinto livro do Pentateuco, que é o nome que se dá aos primeiros 5 livros da Bíblia, ele significa segunda lei ou repetição da lei. Então em Deuteronômio você vai ter a repetição dos mandamentos principais e uma espécie de highlights, melhores e piores momentos daquela geração que sai do Egito rumo à terra prometida.
Tudo aquilo que Deus dava importância é repetido no livro de Deuteronômio. Inclusive, o episódio do escravo por amor. Deuteronômio 15, 16, 17. Se porém o escravo disser, não quero me afastar de você, porque ama você e a sua casa, e por se sentir bem com você, então você deve pegar um furador, furar a orelha dele na porta, e ele será seu escravo para sempre. Faça o mesmo com a escrava que quiser ficar. A chave, a motivação explorada por Deus era sempre uma escolha de amor. Se ele fizer isso por amor a você, não é apenas, um sentimento vago, por sentir bem. Ele entende que nesse ambiente ele pode legalmente ser escravo, mas ele é tratado com honra, com dignidade, que ele nunca teve quando não era escravo. E que deixar esse ambiente e voltar para aquela liberdade que ele teve antes, em relação ao que ele tem aqui, é perda, não é ganho. Então, ele não apenas te ama, ele tem a consideração de tudo que você tem feito de bom por ele. Ele está muito bem aqui, não há motivo para abrir mão. Ou seja, o Deus que poderia dominar, subjugar a força, diz, eu me recuso a fazer isso. Eu só serei Senhor daqueles que me amam a ponto de se entregarem, a ponto de se renderem. E eu não sei você, mas eu acho isso extraordinário. Em Romanos, no capítulo 8, no verso 36, o apóstolo Paulo diz, como está escrito, por amor de ti. Se puder, diga comigo, por amor de ti. Só mais uma vez com empolgação, por amor de ti. Ele diz, por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Ser entregado à morte continuamente. Outra tradução diz todo dia. Não significa morte literal, porque a literal não dá para morrer todo dia nem continuamente. Mas ele está falando de morrer para nós mesmos, para a nossa própria vontade obstinada, para os nossos desejos carnais que não estão alinhados com as leis e princípios de nosso Senhor. Então, essa escolha, inevitavelmente, ela tem que ser vista como renúncia. Ela é um ato de negação. Jesus diz que quem quer ser seu discípulo tem que tomar cruz, negar-se a si mesmo. Tem um processo de morte envolvido? Tem. Agora, que nenhum de nós se engane. Nós olhamos para o processo de morte e morrer para nós mesmos, pensando, isso apenas nos conduz a um lugar de ganho. Não apenas quando falamos de realização, mas quando falamos de nos expor a um ambiente onde Deus se manifestará de forma única e distinta na minha e na sua vida. A Bíblia diz que o Senhor Jesus se humilhou, foi obediente até a morte, morte de cruz, mas a Bíblia diz, pelo que também Deus o exaltou. Não existe rendição, não existe sacrifício, não existe humilhação que não seja honrada por Deus. Eu ouvia desde garoto, você nunca terá tudo de Deus, enquanto Deus não tiver tudo de você. Isso não é uma negociação, mas é um princípio, uma lei bíblica de reciprocidade. Você lê lá em Tiago, no capítulo 4, no verso 7, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Quanto maior é a nossa rendição e entrega, mais nós vamos colher dos benefícios desse Senhor que nos ama e não necessariamente quer nos tratar como escravos. Então o que Deus espera é uma postura de amor da minha e da sua parte que nos leve a esse lugar de rendição. Mas a pergunta é, como que esse amor pode surgir ou até mesmo crescer dentro de mim e dentro de você? E eu e você precisamos entender que normalmente o nosso amor é uma resposta ao amor dele. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Significa quando entendemos todo o amor e entrega, não há como não ser cativado, não há como não ser envolvido pela expressão desse amor. Segundo aos Coríntios, no capítulo 5, no verso 14, eu vou ler na Almeida, a revista atualizada, Paulo diz, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso, um morreu por todos, logo todos morreram. Olha o que Paulo está dizendo, um amor que constrange. Algumas traduções mais modernas optaram pelo amor nos domina. Basicamente, quando você olha para Deus, Ele não exerce domínio, controle, a força sem que haja rendição. Eu fui estudar bastante essa palavra nos léxicos, porque que as traduções mais antigas optam por constrangimento, as mais novas por domina. O significado primário da palavra é constrangimento. Ele tem outras aplicações, como por exemplo, quando você confinava o gado num redil específico com cerca, que ele estava preso ali dentro, essa palavra poderia ser usada. Então, esse sentido de controle ou domínio estabelecendo limites até era usado. Mas a essência principal é constrangimento. E não há nada que se alinhe à doutrina como um todo como a palavra constrangimento. Quando eu e você entendemos a grandeza do amor dele, não há como não nos curvarmos diante dele.
O livro do Apocalipse fala do Senhor Jesus assentado no trono com o Pai. Mas fala de 24 anciãos assentados em tronos, com coroas de ouro. Eu fico pensando, tirando Jesus e o Pai, o resto ali tudo é servo, meu amigo. Todo mundo, de anjos aos redimidos, todo mundo é escravo. E ele ainda tem trono, ainda tem coroa de ouro para honrar esse povo que não merecia nada do que ele fez, que além de nos dar salvação eterna, ele tem essa dimensão de honra. Mas aí quando você lê Apocalipse 4:8, fala dessas pessoas sentadas em tronos com coroas. Quando você lê os próximos versículos, você vai ver que os anciãos descem dos seus tronos, tiram as suas coroas e depositam aos pés dele. Estão dizendo, nós entendemos todo o amor e honra que o Senhor traz, e só cativa o nosso coração a reconhecer que o único que é digno de toda a honra é o Senhor. É sempre uma resposta ao amor dele, um amor que é constrangedor. Nenhum de nós merecíamos nada. O que dizer salvação eterna? Ele nos fez seus filhos, Ele nos fez seus herdeiros, Ele nos fez porta-vozes da sua mensagem, né? Dignos de promover o reino de Deus e participar dele eternamente. Como não se deixar ser tocado por isso? Aí quando você olha um Paulo que perseguiu o próprio Cristo e o Evangelho, diz, em nada tenho a minha vida como preciosa. Ele entende que aquele que ele tanto perseguiu não só havia perdoado, tinha honras eternas para ele. E ele começa a dizer, não importa o sacrifício, o perrengue que a gente passa, as aflições do tempo presente não pode se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Tudo perdeu importância, o que eu quero é cumprir a vontade dele. Quando nós olhamos para esse desenho, algo que a gente consegue entender é que essa foi a igreja que chacoalhou o mundo dos seus dias. Uma igreja que era movida de tamanha paixão, que dizia, nós não vamos viver outra coisa que não seja o governo absoluto dele. Ele é Senhor. Eles pregavam um reino. Jesus era apresentado como o rei, o soberano, a quem todos os súditos obedeciam. Foi esse povo que chacoalhou o mundo dos seus dias. Em todos os movimentos de Deus na história, onde houve avivamento, a essência dessa mensagem é resgatada. John Wesley foi um grande promotor de avivamento na Inglaterra no século XVIII. Esse homem chacoalhou a Inglaterra e a Nova Inglaterra, os Estados Unidos. É um grande influenciador no mundo todo até hoje, com a doutrina de santificação. Ele falava a respeito de um coração em chamas por Jesus. Foi um ícone de avivamento. O que pouca gente sabe é o quanto John Wesley foi influenciado pelos morávios. Um movimento que também começa no século XVIII. No que hoje é considerada a República Tcheca, depois por perseguição, eles migram para outros lugares, como a Alemanha e até mesmo França. Mas essa turma chacoalhou o mundo dos seus dias. Eles começaram uma reunião de oração, que virou uma reunião de oração contínua por mais de 100 anos. Missionários nasceram desse ambiente, desse movimento, que foram espalhados para o mundo inteiro. Os moráveis tinham um lema, que passou a ser adotado e repetido por muita gente depois, porque eles eram profundamente apaixonados por Jesus, comprometidos com o Evangelho. Mas há dois jovens desse movimento morável que se tornaram verdadeiros ícones quando se conta a história do movimento. Eles tomaram conhecimento de que nas chamadas Índias Ocidentais, são as ilhas do Caribe. Isso, muita gente conta a história como fosse a Índia literal. Importante entender que são as ocidentais, ali a região do Caribe. Havia um britânico que ele tinha na ilha milhares de escravos. E eles, com o coração pesaroso, se sentindo incomodados por Deus, para interceder pela conversão daquele povo. E eram gente que não só pedia a Deus fizesse, era gente que se dispunha a ser resposta à própria oração. Eles começam a estudar formas e maneiras de pregar o Evangelho para aqueles escravos, milhares deles numa ilha. E entram em contato com o dono por correspondência, pedindo permissão. E diz, não tem chance de eu permitir um clérigo ou uma igreja entrar. Eles então dizem, seguem orando sem desistir. Diz, alguma outra forma como nós poderíamos entrar? Falou, a única pela qual vocês poderiam entrar é como os demais entraram, como escravos. Então eles decidem vender a sua liberdade para usar o dinheiro da compra que o camarada realizaria em relação a eles para ser o seu dono, para poder se dirigir à ilha. E decidiram viver como escravos para pegar o Evangelho aos demais escravos. A história normalmente não é contada toda.
Mas houve interferência do governo, porque as leis, ninguém vai discutir o quão injustas eram, não permitir que os brancos fossem negociados como escravos. Eles acabaram achando uma outra forma de entrar e pregar o evangelho. Mas no momento em que eles saem, eles não sabem que a transação não será concluída. Eles não sabem que não serão comprados como escravos. Até então toda a emoção, né, diz respeito a isso. No dia da partida dos dois no barco, amigos, familiares, vizinhos, muita gente chorando a despedida, imaginando nunca mais vamos vê-los. E alguém pergunta: por que vocês estão fazendo isso? E foi a resposta deles que virou esse grito de guerra, esse lema dos morávios. A resposta foi que através de nossas vidas, o cordeiro que foi imolado receba a recompensa do seu sacrifício. Era gente que entrava num lugar de constrangimento e dizia: tudo que ele fez por nós é muito maior do que qualquer sacrifício que nós possamos fazer por ele. Era uma consciência do amor dele que levava a um profundo constrangimento. Essas têm sido, ao longo da história, as pessoas chacoalham o mundo dos seus dias. De acordo com o último censo, nós somos perto de 60 milhões de evangélicos no Brasil. Você consegue imaginar se todo esse número fosse crente de verdade, realmente governado pelo Senhor como deveria? O que esse país não poderia virar? Nós mudaríamos a fibra moral da sociedade toda. Nós poderíamos chacoalhar não só nossa nação profundamente com o poder do reino de Jesus Cristo, mas o mundo todo. Mas o problema é que muitas vezes nós estamos tentando adaptar o evangelho. E Deus está nos dizendo: não existe outra proposta, a não ser que eu seja o seu Senhor e você seja o meu servo. Mas Ele está dizendo: eu me recuso a dominá-lo à força. Espero que você me entenda, me conheça, me ame, escolha estar nesse lugar. Que na perspectiva mais inteligente, não pode ser chamado de escravidão, mas o lugar de maior liberdade que existe. Feche seus olhos por um instante. Meu Deus, sua palavra foi comunicada e nós tentamos fazer isso da melhor forma possível. Mas reconhecemos toda a nossa limitação, tanto em comunicar como em receber. Mas nós cremos para mais do que isso. Nós oramos pelo sopro poderoso do Teu Espírito Santo. Nós oramos por despertamento. Nós oramos que possamos viver um cristianismo que não seja só teórico. Nós queremos viver, ó Deus, algo prático e consistente, que de fato reconhece, pregas, vive o senhorio de Jesus Cristo da forma mais completa. Jamais seremos escravos a quem o Senhor domina à força ou na marra. Nós queremos entrar nesse lugar de sermos escravos por amor, de renunciar à própria liberdade, sabendo que a liberdade maior é ser governado por aquele que nos ama profundamente. Abre os nossos olhos, Senhor. Livra-nos do engano de querer estar no controle, de buscarmos apenas a nossa própria vontade. Ensina-nos, Senhor, a nos alinharmos não apenas com as claras determinações da Tua palavra, mas de também nos alinharmos à direção simples e poderosa do Teu Espírito Santo. Que possamos entrar nesse lugar prático de rendição. Nós queremos reafirmar Teu senhorio hoje. Um dia te confessamos como Senhor, talvez mesmo não entendendo isso tudo. Mas quanto mais crescemos na compreensão do que é o Teu senhorio, nós queremos reafirmá-lo dentro de uma nova confiança, de uma nova consistência e entendimento. E queremos, ó Deus, abraçar isso e viver nesse novo lugar de rendição e entrega. Sabemos que o Senhor não nos trouxe a esse lugar para nos julgar. Mas como disse Paulo, quando eu era menino, eu falava com menino, andava com menino, agia com menino. Mas quando cheguei a ser grande, deixei as coisas de menino. Há muitas dessas percepções que não teríamos, ó Deus, no início da caminhada, pois éramos crianças. Mas à medida que crescemos, o Senhor espera que aumente-se a compreensão e a rendição. E nós queremos corresponder contigo. A palavra diz em Romanos 5,5 que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Nós oramos nessa manhã que o Senhor nos traga não apenas uma nova consciência, mas nós oramos, ó Deus, por um batismo de amor.
Que os nossos corações sejam banhados na revelação do teu amor e possamos entender que escolher ser escravo por amor é adentrar no lugar da maior liberdade que pode existir, e que seja uma resposta ao teu amor. Nós oramos que Ele nos constranja cada vez mais, a ponto de seguirmos e avançarmos nessa entrega. Não apenas reafirmamos teu senhorio hoje, mas nós oramos, ajuda-nos a crescer na entrega e na rendição, na submissão, na sujeição e a obediência. Ajuda-nos a descobrir, ó Deus, o que é um coração quebrantado, que não luta para permanecer no controle, mas se entrega em plena confiança. Nós oramos em nome de Jesus. Oramos que o Senhor nos toque, não apenas aqui e agora. Oramos que aquilo que o Senhor começou nesse momento continue a partir de agora. Não termine com essa reunião. Estende a tua mão, Senhor. Toca cada pessoa nesse auditório. Toca cada pessoa que nos acompanha por meio dessa transmissão. Sopra sobre nós. Nós clamamos em nome de Jesus. Em nome de Jesus.